Olá, meu nome é Maílson de Queiroz, sou professor, tenho mais de 10 anos em experiência no ensino médio, ensino regular e no ensino superior. Além disso, sou especialista em tecnologias educacionais. Tenho mestrado em engenharia de materiais e atualmente sou coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Faculdade FAMART. Eu serei o seu tutor da disciplina Introdução ao EAD. O objetivo geral da disciplina é apresentar o universo EAD para o aluno, que vai compreender como ele vai estudar durante o curso de pós-graduação. Além de compreender o universo EAD, é importante o aluno saber lidar com as ferramentas que serão disponíveis para esse estudo. O universo EAD está crescente, portanto, o objetivo principal dessa disciplina é fazer com que o aluno entenda a perspectiva histórica a qual nós chegamos hoje. Na apresentação da disciplina, falaremos sobre o contexto histórico do EAD, os conceitos importantes do EAD, a trajetória em EAD. Falaremos da vertente EAD no Brasil, a crescente dessa metodologia nas universidades brasileiras, assim como a legislação. Passaremos a falar também sobre as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Também abordaremos o conceito de políticas públicas em EAD, falando, inclusive, do EAD nos níveis de ensino. E, por fim, falaremos sobre alguns estilos de aprendizagem. O contexto histórico em EAD, ele começou efetivamente a partir do século XV, com a invenção da imprensa por Gutenberg. A partir daí, houve a possibilidade de imprimir livros, imprimir escritos, o que possibilitou nos séculos futuros, especialmente no século XVII e XVIII, ao avanço da comunicação científica. Um escrito ele era divulgado de forma mais eficiente, antes era apenas falado. A partir do século XVIII, foi possível, em Boston, o envio de lições semanais de taquigrafia, que já era uma técnica de escrita, por meio do EAD. Ou seja, o tutor ele escrevia as lições e enviava semanalmente às pessoas interessadas nesse curso. No século XIX, os países desenvolvidos, em especial países europeus, eles já começaram a disseminar a cultura do EAD em cursos. No século XIX, ainda, houve em Berlim a primeira escola de ensino de línguas, já com a prática em EAD. Ou seja, o tutor já não estava no mesmo espaço e tempo que o seu aluno, que o seu estudante. No finalzinho do século XIX, surgiu em Boston também a chamada Society to Encouraging Study at Home. Foi uma escola efetiva já com a prática em EAD. Culminando ao final do século XX com a Primeira Guerra Mundial, na verdade, culminando no início do século XX com a Primeira Guerra Mundial e a disseminação do rádio e da TV. Lembrando que, na época da Primeira Guerra Mundial, o rádio ele foi o responsável por informar o mundo todo sobre o que estava acontecendo. Inclusive, algumas práticas educativas tiveram início nessa época. Com base no contexto histórico, é importante entender e tentar responder essa pergunta. EAD, de onde vem e para onde vai? Um dos autores consultados para a organização desse material como referência é o autor Belloni. De acordo com ele, a EAD tende, doravante, a se tornar cada vez mais um elemento regular dos sistemas educativos, necessários não apenas para atender a demandas e ou grupos específicos, mas assumindo funções de crescente importância na educação. O que isso representa? Representa um avanço tecnológico voltado para a educação EAD. Temos como exemplo a grande revolução da educação à distância, do ensino remoto, que culminou no ano 2020. Temos exemplos da não preparação das pessoas, enquanto alunos, professores, tutores, para o recebimento dessa nova tendência, que já não é mais futurista, já é atual e global. De acordo com esse autor, a tendência da trajetória do EAD não é apenas atender apenas sistemas educativos, mas atender também às demandas principais que vão surgir na educação, como atender pessoas que não têm oportunidade de estar nos polos presenciais, indígenas, quilombolas, pessoas que não têm acesso
ao trânsito para estar numa escola, numa universidade. Elas poderão sim assistir a aulas em outros momentos, em quaisquer níveis educacionais. Já existem regulamentos que permitem que até a educação básica, uma pequena parcela, seja oferecida no ensino EAD, para atender essas demandas de grupos específicos, mas não somente elas. Um conceito em EAD que é importante ser falado agora é sobre a sigla EAD. No início, as pessoas chamavam o EAD de ensino à distância. Porém, no âmbito educacional, o ensino dá a sensação de que o aluno é um agente passivo, enquanto ele vai ser apenas receptor da informação que o professor ou tutor transmite. Esse ensino à distância, ele foi se convertendo em educação à distância. Portanto, apesar de usarmos hoje o EAD e a EAD, é mais usual, portanto, mais correto, a gente entender que EAD é educação à distância e não ensino à distância. Educação é dialógica. Educação, ela parte de dois princípios, o professor e o aluno. E o aluno, ele atua como um agente ativo no seu próprio aprendizado. Alguns conceitos atuais, eles vêm de uma herança gringa. O próprio EAD, ele já traz consigo algumas nomenclaturas que já são comuns. Por exemplo, e-learning, mobile, online, offline, assíncrono, síncrono, são palavras de origem inglesa. Além disso, o ensino híbrido, tão falado atualmente, ele vem de uma tradução do blended learning. O blended learning, o ensino híbrido, ele parte do princípio de que aluno ele vai ter o seu aprendizado em duas vertentes. Uma vertente presencial e uma vertente contínua online, ou seja, fora da presença do tutor. Então é importante entendermos que esses conceitos são conceitos atuais, são conceitos que às vezes eles vêm de traduções não 100% literais de outra cultura. Então a gente precisa de trazer esses conceitos para a nossa atualidade, para a nossa realidade. O ensino remoto que está sendo divulgado como premissa para o ensino de 2021, 2022, como uma perspectiva futura para o ensino, para a educação no Brasil, não é o ensino remoto, não é o ensino, digamos, não é o ensino híbrido, melhor dizendo, que é a premissa básica do blended learning. Blended learning surge de uma necessidade de vincular os dois momentos para o aluno. Além disso, é importante verificarmos que para que haja EAD, para que haja educação à distância, alguns critérios devem ser observados. O primeiro deles, a separação física do tutor, do professor e do aluno, do estudante. Existem momentos que são síncronos. São momentos onde eles estão fisicamente separados, mas estão conectados. Esses são chamados momentos síncronos. Porém, existem momentos assíncronos, nos quais o tutor e o aluno estão em momentos diferentes. O tutor, ele manda as atividades, ele manda os vídeos, ele demanda para o aluno, e o aluno, no seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade, assiste e faz essas atividades. Então, essa separação física é um marco no critério do EAD. Outro critério importante é o uso de mídias institucionais. Independente da época do EAD, se a gente considerar o EAD como perspectiva de estudantes lá do início do século passado, não tínhamos internet, tínhamos rádio. Qual era o meio institucional? O rádio. Qual era o meio no qual o aluno instruía-se com o seu tutor? Via rádio, via carta, via correspondência. Hoje nós temos outros meios institucionais. A internet é o melhor deles, mas temos também a televisão e ainda assim temos o rádio. E além disso, a viabilidade de comunicação. Eu não posso promover uma prática EAD se eu não tiver a certeza de que o meu aluno ele tenha viabilidade de comunicar-se comigo. Eu não posso oferecer práticas pedagógicas em EAD via internet se o meu aluno tiver uma conexão aquém da conexão importante ou necessária para essa aula acontecer. Portanto, esses critérios precisam ser observados na prática EAD. Para ratificar esses critérios que eu comentei, alguns autores fizeram há alguns anos um compilado de
conceitos e de critérios que são mais importantes para o EAD. De longe, todos os autores pontuaram que a separação professor-aluno, professor-estudante, tutor-estudante, é o que mais evidencia-se na cultura EAD. Além disso, o meio técnico ele entra como critério importante na organização desse sistema educacional. Além da organização que eu falei anteriormente, a própria organização do sistema ela precisa ser aprimorada para que o curso EAD flua, para que o curso EAD ele tenha uma eficiência e atenda ao aluno. Além disso, é importante citar que os autores são pontuais ao falar da comunicação, da aprendizagem independente do aluno e principalmente do enfoque tecnológico. Independente da época, observa-se que, na trajetória EAD, o aluno que era o aluno EAD, ele servia-se daquilo que era mais tecnológico e que estava ao seu alcance. Então, para cada época, a tecnologia estava servindo ao EAD. EAD no Brasil. Temos 4 fases bem distintas que mostram justamente o que eu acabei de falar. A tecnologia atual servindo-se ao mecanismo educacional. A primeira fase, ela data de antes da Primeira Guerra Mundial, bem antes do século XIX. É quando havia a possibilidade do uso de correspondência. Puxando um pouquinho para o século XX, é bom lembrar que os primeiros cursos eles eram feitos por correspondência. Eram cursos de eletrônica, eram cursos de datilografia, eram cursos de corte e costura, eram cursos profissionalizantes que eram recebidos via correspondência. Com qualidade duvidosa em alguns casos, mas para alguns outros alunos eram cursos que eram extremamente capacitadores. A segunda fase já começa a partir da Primeira Guerra Mundial, com a disseminação do rádio, com a intenção de noticiar as pessoas. Por meio do rádio eram divulgadas notícias, mas também havia momentos onde eram colocadas no rádio aulas para os alunos, de diversas formações e para diversas formações. A terceira fase é a fase da TV. O boom da EAD na TV surgiu a partir da década de 80. Década de 80, década de 90. Um exemplo muito comum é o Telecurso 2000, que possibilitou que pessoas de diversas idades conseguissem concluir o primeiro e o segundo grau, antigamente chamados assim, hoje conhecidos como ensino fundamental e ensino médio. E a partir do início dos anos 2000, até os tempos atuais, temos o boom da internet. A internet ela consolidou a EAD no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo. Para exemplificar melhor, eu mostrarei alguns fatos históricos que aconteceram no Brasil que se relacionam com EAD. Primeiro, 1923, a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Essa rádio ela tinha o intuito também de ser uma rádio educativa. 1941, criação do Instituto Universal Brasileiro. Esse é famoso até os dias de hoje, com cursos técnicos por correspondência. Até hoje, você encontra cursos por correspondência. Você pode receber materiais de correspondência. Muitos profissionais foram formados no nível técnico por correspondência. Profissionais de técnicas de eletrônica para consertar televisão, consertar rádio, corte e costura, como já foi mencionado, e outros cursos, diversos cursos, uma ampla gama de formações diferentes. Em 1970, houve o projeto Minerva, que era um projeto no rádio voltado para educadores. Em 1991, já começa um projeto chamado Um Salto para o Futuro, que era um projeto focado em professores, nas suas especializações, para promover especializações em EAD para professores sem necessidade dessa movimentação física, que facilitaria, de certa forma, a democratização da pós-graduação, da especialização em algumas áreas para os docentes. Um marco importantíssimo para a educação como um todo e também para a EAD é a criação da LDB em 1996. A Lei das Diretrizes Básicas da Educação, ela acabou institucionalizando o EAD. Temos aí a consolidação da EAD como modalidade de ensino. Se vocês verificarem, no próprio documento da LDB, na legislação que existe, que é vigente,
vocês vão verificar que, nessa época, já havia sido permitido o ensino básico com uma carga horária em EAD, salvo algumas condições específicas, obviamente. Também nessa mesma época, com a criação da LDB, foi criada a Secretaria de Educação à Distância, que estava vinculada ao MEC. Porém, ela foi excluída, foi extinta da pasta em 2011. Eles alegaram que a educação à distância não deve ser restrita a apenas uma pasta, ela deve ser englobada como um todo. Por isso que o Ministério da Educação acabou extinguindo essa Secretaria Específica de Educação à Distância. E também, em 1996, a criação do programa TV Escola, que acabou disseminando uma gama de programas educativos, formativos e educacionais para as crianças. Em 1997, temos a criação do PROINFO, que é o Programa Nacional de Informática na Educação. Já era uma iniciativa do governo para fomentar estudos voltados para a informática na escola. No início dos anos 2000, tivemos o credenciamento pelo MEC das primeiras universidades oferecerem cursos em EAD. A partir daí, a legislação ficou muito específica. Existe uma legislação para universidades, existe uma legislação para cursos superiores, na verdade. Existe uma legislação que fala sobre a legalidade e a autonomia das universidades na criação de pós-graduações. Então, a partir dos anos 2000, por meio desse credenciamento, ficou mais difícil de colocar todos os cursos junto de uma única legislação. Digamos que foram criando ramificações específicas para cada nicho educacional. Em 2001, houve a regulamentação da oferta de cursos Lato Sensu em EAD, a pós-graduação nível especialização. Em 2002, a criação do projeto Veredas pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, com o objetivo formativo para os docentes. Em 2005, temos a criação da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, fomentada pelo MEC, com diversos cursos em diversas áreas do ensino. Em 2008, temos a criação do projeto ETEC, como o próprio nome já evidencia, com uma finalidade de formar nível técnico para os estudantes. E aí, nos dias atuais, temos diversos debates que falam sobre o ensino híbrido, o ensino remoto e sobre EAD. Existe também uma legislação, na verdade, existem legislações posteriores a esse ano de 2008, que visam a regulamentação de cursos, a regulamentação de universidades, de instituições e de portarias que fomentem ou então que aprovem a institucionalização desses cursos. Portanto, quando eu coloco que os debates e resoluções acerca do ensino híbrido ou do ensino em EAD, eles não acabam por aqui, nós temos como exemplo o que aconteceu em 2020. Várias legislações foram foram aprovadas para que o ensino pudesse ser passado para as crianças nessa época. Então, existem sim muitos debates acerca do ensino EAD, da modalidade EAD, e esses debates eles são muito pertinentes nos dias de hoje. Podemos falar dois conceitos importantes em EAD, TICs e AVA. O que entendemos por TICs? TICs são tecnologias de informação e comunicação. Qualquer tecnologia na área de informação e comunicação que vise essa informação e comunicação enquadra nesse eixo. O celular, um ambiente virtual de aprendizagem, uma plataforma digital, o seu notebook. Todos esses equipamentos e softwares, eles acabam sendo tecnologias de informação e comunicação. São chamadas TICs. Além disso, o outro nome, AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. É um ambiente virtual no qual os professores, os tutores, eles inserem material, vídeos, para que o aluno, para que você, estudante, consiga acompanhar o curso. Então, são dois conceitos muito comuns em EAD. Por TIC, queremos entender o uso da informática, do computador, da internet, do CD-ROM, da hipermídia, da multimídia, de ferramentas para a educação à distância, como chat, grupos ou lista de discussões,
correio eletrônico, etc., e de outros recursos e linguagens digitais de que atualmente dispomos e que podem colaborar significativamente para tornar o processo de educação mais eficiente. Ou seja, esse desdobramento, essa citação de um dos autores que eu consultei, que eu referenciei no material de vocês, é uma referência um pouco mais antiga. Ele ainda trata CD-ROM, chat, hipermídia, correio eletrônico. Hoje, nós poderíamos resumir tudo isso. Tudo aquilo que permite a sua comunicação no seu smartphone pode ser considerado uma TIC. O chat de uma rede social, o próprio WhatsApp, ou qualquer outra mídia, ou qualquer outra rede social, isso é também uma ferramenta, pode ser considerado uma ferramenta de informação e comunicação, inclusive no setor educacional. O que se entende por políticas públicas em EAD? Professor, não deveriam ser políticas públicas em educação? Sim, de fato, o é do mesmo jeito. Porém, quando a gente explicita políticas públicas em EAD, eu estou chamando a discussão como garantir o acesso e a qualidade ao ensino à distância. Há cursos que tenham a mesma qualidade do ensino presencial. Podemos, portanto, cobrar de órgãos competentes. Em que sentido? No credenciamento, na autorização de abertura de cursos. Não é qualquer universidade, não é qualquer faculdade que pode abrir cursos à medida que eles quiserem. Existe uma deliberação do próprio MEC. É importante cobrarmos das instituições essa autorização, esse credenciamento. Além disso, mais importante do que a autorização, o acompanhamento desses cursos. As instituições elas precisam, de tempo em tempo, passar por avaliações para verificar se o curso está mesmo com a qualidade que tinha sido assegurada no início do seu funcionamento. Uma outra política pública que é importante no contexto de EAD e está mais voltada para o âmago da educação é justamente a capacitação docente. Os tutores que estão aliados, que estão juntos à EAD, eles são de fato capacitados? Eles têm um mínimo de entendimento da tecnologia ao qual estão ligados? Então é importante entendermos que os professores precisam de ter essa capacitação docente dentro da demanda do universo EAD. E por último, a fluência digital e pedagógica. É importante entendermos que não basta saber manusear o smartphone, saber entender de computador. Você precisa ser fluente digital, inclusive para perceber que há coisas que não condizem com a realidade. Há coisas que são fantasiosas e que não dizem respeito à realidade na qual estamos inseridos. E também a fluência pedagógica. É importante entendermos que políticas públicas, elas visam o acesso a uma qualidade da educação. Então, políticas públicas em EAD, elas visam a fluência pedagógica das pessoas que estão envolvidas, tanto tutores, professores e também alunos. Por fim, em políticas públicas em EAD, eu cito Maia e Matar, com uma fala categórica sobre o acesso e qualidade à EAD. Quanto maior é a interação entre os participantes de um processo de ensino e aprendizagem, menor a distância transacional. O que quer dizer essa distância transacional? A distância transacional é a distância que vai ser dada entre o ensino e a aprendizagem. Ou seja, quanto maior a interação entre os envolvidos no processo, menor esse caminho para o ensino e a aprendizagem acontecer. Podemos entender que não é apenas a distância física que ele fala. Quanto maior a interação que os estudantes tiverem com seus tutores por meio da plataforma, do chat, das atividades, dos feedbacks, maior vai ser a efetividade da aprendizagem. Portanto, menor esse gap da distância transacional. O que podemos entender sobre estilos de aprendizagem? Cada aluno aprende de um jeito, cada aluno tem uma maneira de entender, cada aluno aprende numa velocidade, num tempo, cada aluno tem uma necessidade diferente de ser acompanhado ou não. Por isso, a EAD ela acaba fomentando de forma individualizada esse ensino para o aluno. O aluno ele consegue ter o que chamamos de personalização do ensino.
Se ele quiser assistir uma aula 2 vezes, ele consegue. Se ele quiser assistir essa aula em outro momento, ele consegue. Se por algum momento, por alguma circunstância, ele perder essa aula, ele perder esse momento síncrono com o professor, ele consegue ter esse momento assíncrono em outra hora. Então, essa personalização do ensino, ela favorece a aprendizagem do aluno. Além disso, temos a possibilidade da adaptação do modelo de acordo com a aprendizagem do aluno. É mais fácil promover essa adaptação, uma vez que o aluno tem uma autonomia maior para comandar, para entender qual é o seu ensino, qual é a sua forma de aprender. Mas, professor, eu não tenho maturidade de entender ou estudar apenas de forma EAD. Sabemos que a nossa formação, a formação educacional nossa, ela foi falha nesse conceito, nesse contexto de dar autonomia para o aluno na aprendizagem. O aluno, até pouco tempo, ele era visto como um agente passivo da aprendizagem. O professor ensina, o aluno aprende. Agora não. Agora temos as pedagogias mais atuais que promovem, que querem promover o aluno mais ativo. Então o aluno ele participa de forma completa da sua aprendizagem. Por isso, é importante o aluno entender como ele precisa de aprender e, além disso, ele adaptar-se e adaptar o modo de ensino à sua atividade, à sua rotina. É importante entendermos que eu estou falando para alunos de nível superior e pós-graduação. Educação básica, temos ainda alguns empecilhos para que isso aconteça de forma mais abrangente. Mas o aluno de nível superior, ele já consegue adaptar-se ao modelo EAD com mais facilidade. E sem contar que a possibilidade da interação EAD, ela permite que o aluno seja estimulado de diversas formas. O aluno pode ser estimulado de forma visual, o aluno pode ser estimulado de forma auditiva, de forma sinestésica, ou seja, o aluno ele consegue descobrir-se como ele é o melhor aprendiz. Isso é interessante para o aluno que tem uma maturidade. O aluno que não conquistou essa maturidade ainda, ele consegue trabalhar isso no processo de educação à distância, no processo do curso no qual vocês estão matriculados. O que temos de perspectiva da educação para o futuro? Sabemos que até 2 anos, até o final de 2019, a educação à distância ela era guardada para o futuro. Ensino híbrido, ensino remoto, eram coisas que nem existiam no nosso cotidiano. Porém, hoje sabemos que isso é realidade. A educação para o futuro é uma educação que vai estar vinculada ao aluno tecnológico. A educação do futuro é a educação que vai estar vinculada ao aluno colaborando com o seu processo de aprendizagem. Você, enquanto aluno de pós-graduação, você vai participar do seu processo de aprendizagem, assim como o aluno da educação básica. Portanto, temos que nos preparar para essa educação no futuro. Prepararmos para essa revolução que vai acontecer em breve, e já começou. É isso aí, pessoal. Sabemos que a discussão acerca da educação à distância está apenas no começo. Estarei aqui para próximas discussões, próximas falas, próximos encontros. Bons estudos, até a próxima.